você primeiro tem a primeira barreira, que é da ferramenta. Vamos ver se você se identifica. Eu, quando comecei a procurar uma ferramenta para fazer 3D, para fazer projeto, eu ficava perguntando para Deus e o mundo qual é a ferramenta melhor. Se é o SketchUp, se é o Revit, se é o Layout, se é o ArchiCAD. E eu entendi que não adianta, porque se eu não ir para ação e se eu não ir para a prática, eu vou ficar muito tempo perdendo aqui para tentar descobrir qual é essa ferramenta milagrosa. Eu escolhi a ferramenta que eu tive, a minha primeira experiência, me apaixonei, que foi o SketchUp, e depois veio o Layout. Mas muitas pessoas patinam nessa parte. A partir do momento que você escolhe a ferramenta, independente de qualquer que seja, é óbvio que ferramentas hoje em 2D a gente sabe que são ferramentas que estão ultrapassadas. Nós somos arquitetos que projetamos em 3D. Então, projetar em 2D hoje em dia não faz mais sentido com os recursos que a gente tem. A gente não projeta mais na prancheta, a gente não projeta mais em softwares em 2D. A gente tem hoje softwares para projetar em 3D. E é um desperdício como profissional de arquitetura você não se utilizar dessas ferramentas em 3D para projetar e perder a oportunidade de fazer o projeto mesmo antes mesmo dele ser construído. Porque muitas coisas você consegue resolver ainda no computador com um projeto em 3D. Mas, escolhida a ferramenta, você tem o seu próximo desafio, que é adquirir o conhecimento daquela ferramenta. O que aquela ferramenta é capaz de fazer por você? Qual é a potencialidade dela? Quais são os recursos? Quais são as funcionalidades daquela ferramenta para que, quando você tiver uma ideia, você vai saber se você consegue executar aquela ideia naquela ferramenta, sabendo e tendo conhecimento daquela ferramenta e conhecimento prático, não é só teórico. Você pode até ter um conhecimento teórico e aprender para executar aquela sua ideia, mas o ideal é que você já tenha esse conhecimento prático também, porque isso vai facilitar a sua vida. Porque se você quiser, ou se você tiver uma ideia e depois para executar, você vai ter que estudar primeiro tudo aquilo para depois executar, isso pode trazer alguns desafios a mais para você, pode te trazer obstáculos que você já poderia ter resolvido e acelerado todo esse processo. E o terceiro, que muita gente se esquece, na verdade a maioria se esquece, que é o repertório. As ferramentas nada mais são do que uma folha em branco, seja ela um papel, literalmente um papel, um caderno físico, um caderno digital, um tablet, ou SketchUp, ou Layout. Todas essas ferramentas vão te dar uma folha em branco. O que é que você vai colocar nessa folha em branco? Cabe a você. Cabe o seu repertório. E cada pessoa vai colocar, vai preencher aquela folha de uma maneira diferente, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu próprio repertório. A gente pode ter os mesmos gostos parecidos na arquitetura, isso pode ser ensinado. Mas como é que você vai organizar essas informações? Isso diz respeito àquilo que você construiu na sua jornada. Existem ferramentas fantásticas como é o SketchUp, em que te permite uma liberdade criativa muito grande para você explorar suas ideias, mas eu vejo essa frustração muito grande no mercado, tanto da pessoa que está ali fazendo o 3D, que está fazendo o projeto, como também aquela outra pessoa que está pedindo para aquele colaborador fazer aquele projeto. É uma frustração geral, a verdade é essa. Qual é o profissional que a gente está todos os dias trabalhando na gente para se tornar? Você entra, por exemplo, em sites de arquitetura de forma diária para poder se alimentar desse repertório? Então são essas coisas, são essas questões que a gente pode trazer para a mesa, para a gente olhar para isso, para a gente se tornar um profissional melhor, parar de ficar culpando o outro, vitimizando a situação e se apropriar da nossa parcela de responsabilidade.